Oi, meu povo, bem-vindos a mais um Chá com Tarô. Eu sou a Mai Moraes, eu sou terapeuta holística, eu sou taróloga, outras coisitas mais. Inclusive, eu vou aproveitar, né, para dizer que na descrição do vídeo, além de ter o link para você entender o que são essas coisitas mais, também vai ter o link da nossa comunidade holística gratuita lá no WhatsApp que você pode participar. Vai ter o link para acessar esta belezura aqui na versão digital, Mulheres Incríveis, Histórias Fascinantes. Esse livro que eu tenho muita honra de dizer que sou coautora. E seja você homem ou mulher, eu tenho certeza que esse livro vai te inspirar muito. Hoje estamos com aquela leitura dos 4 elementos, quando você pode trazer teu mapa astral para a mesa. Então nós vamos abordar todos os signos através dos 4 elementos, né? E eu vou trazer naquele formato da última vez que vocês gostaram, né? Onde a gente descobre o que está oculto, enfim. Quem perdeu ali a última leitura dos 4 elementos, procura ali que vocês vão ver lá também, né? Que foi a primeira vez que eu trouxe esse novo formato. E teve vários feedbacks bem legais, então eu vou manter aqui no canal. Hoje tem um chazinho de melissa. Ele é muito bom para cólica menstrual, mulherada. Também é muito bom para administrar melhor o sono, é um antioxidante, bom para digestão, enfim, muitas vantagens aqui nesse chazinho. Além de ser calmante, ansiolítico, enfim. Mas, então vamos lá. Sem mais delongas, não esquece, né? Aí se você ainda não segue o canal, se inscreve, coloca lá o sininho, todas essas coisas aí que eu sou meio ruim, né? De ficar aqui falando e pedindo e lembrando, mas vocês já sabem. Então, quinzenalmente a gente traz aqui leituras, tem a dos 4 elementos, também tem a leitura de escolha. Dá uma olhadinha aqui nos vídeos anteriores também, que vocês vão entender melhor aí o que eu tô falando, tá certo? Bom, primeiro grupinho, meu grupinho de terra, elemento terra. A gente vai abordar aqui então Touro, Virgem e Capricórnio. Então vamos lá. Aqui nós vamos ter 3 colunas iniciais, né? Aqui eu tenho os arcanos maiores e aqui eu tenho os arcanos menores. Na primeira coluna, a gente vai pedir como que você vai identificar isso que a gente vai falar aqui na tua vida. Na segunda coluna é como você está interpretando isso, né? Como que você está enxergando isso, recebendo isso, lidando com isso. E na terceira coluna, qual que é o verdadeiro potencial disso para você? E aí depois eu vou fazer aqui uma dinâmica para a gente descobrir e entender o que está oculto nessa situação para você. Então vamos lá, meu grupinho número 1. Então, uma cartinha aqui para a gente entender como que esse meu grupinho número 1 tá entendendo, pode entender o que a gente vai falar aqui hoje. Agora, uma carta para a gente saber como que você está interpretando isso e agora qual que é o verdadeiro potencial disso. Então, temos aqui os arcanos maiores e vamos fazer a mesma coisa com os menores. Então, uma cartinha aqui na primeira coluna, por favor, tarô. Ok. Na segunda coluna, caiu muita carta, né? Eu não sei se você tá conseguindo ver aí. Ó, só aqui deve ter mais de 10. Mas então eu vou pegar a que ficou em cima, né? Aqui. Aí tem mais 2 aqui e uma virou na minha mão. Ok? E mais uma aqui para o potencial dessa situação. Ah, carta voou, vocês viram? Aqui. Ótimo. Então vamos lá, meu grupinho número 1. Como que você vai conseguir identificar isso que a gente vai falar aqui hoje aí na sua vida, né, na sua dinâmica? Então, nos arcanos maiores, a carta do Sol, junto com inclusive tem um Sol maravilhoso batendo aqui dentro da casa que está dificultando mostrar aqui, né, as cartas, principalmente no baralho holográfico. Mas então, a carta do Sol e um 2 de ouros. Bom, a carta do Sol, meu grupinho número 1, é uma das mais positivas do baralho. Então, assim, uma forma de você conseguir identificar do que vamos falar aqui diz respeito a algo que você quer muito, a algo que você deseja muito, algo que você vê aí, né,
quase como que parte da sua essência, assim, né? E quando a gente traz até no aspecto da astrologia, o Sol, além da nossa essência, também fala muito, né, principalmente a astrologia kármica, fala muito sobre aquilo que a gente vem para aprender, né, enquanto humanos aqui nessa existência. E aí, né, então assim, a gente, na astrologia kármica, é como se a gente precisasse desenvolver as melhores características daquele signo ali ao longo da vida, né? E talvez você esteja aqui no grupinho número 1 de Terra porque é onde você tem o seu Sol, né? E aí, se não for, se o grupinho Terra não for o seu Sol, aqui eu já entendo que você pode encontrar mais informações do que a gente vai falar, né, no elemento que tem o teu Sol. Mas, quando aqui vem, né, esse 2 de ouros, né, então aqui aparece esse cara fazendo quase que um malabarismo ali, né, com essas duas moedas, que cria esse símbolo do infinito, né? Então aqui existe os altos e baixos da vida, né? Essa representação da analogia, aqui também, né? O alto, baixo, alto, baixo. E então essa carta também fala muito sobre os dois lados da moeda. E assim, tudo tem dois lados, né? Sem exceção. Tudo tem luz, tudo tem sombra, tudo tem yin, tudo tem yang, enfim, dentro de todas as polaridades. Então, interessante como que tá vindo isso aqui já para você, né? Aqui nós podemos estar falando muito das dinâmicas entre o seu Sol e a sua Lua. Sol e Lua, Sol e Lua. Além disso que eu já falei do Sol, o Sol também representa nesse lugar aqui energia masculina, né? Energia masculina. O Sol também simboliza a nossa mente consciente, né? Enquanto a Lua vai levar para o feminino, vai levar para a energia sutil, para o campo emocional. Então, assim, existe aqui uma dinâmica de dualidade. Então, como que você vai enxergar, né? Como que você vai entender o que a gente está falando aqui na sua vida? Então, primeiro, como eu falei, é algo que você quer muito, que você sente que faz parte da sua essência, que faz parte do seu propósito, algo que você está caminhando para conquistar, mas também é uma situação onde você já se viu ou se vê em uma dinâmica de dualidades. Então, assim, talvez você quer muito, mas você não sabe como conseguir. Ou você quer muito, mas tem alguém que é importante para você que não quer que você faça aquilo. Que mais? Você já tem muito na sua mente consciente, né? Do porquê que isso faz sentido para você, por que você busca isso, o que isso vai mudar na tua vida. Mas ainda assim existe este outro lado que fica te puxando ali de alguma maneira, fazendo você ponderar outras coisas, fazendo você ponderar o oposto, complementar. E aí, quando a gente vem aqui, né, para como que você está enxergando essa situação, então aqui, primeira coluna, como que você pode identificar isso que a gente está falando aqui hoje na sua vida, e a segunda coluna, como que você está se relacionando, como que você está enxergando, lidando com essa situação nesse momento. Primeira carta aqui, a carta da morte, né, um arquétipo de metamorfose, transformação, mito da fênix, né? Aí, naquela chuva de cartas, já aparecia ali um cavaleiro de espadas. E aqui 3 cartas, né? Um 10 de copas, um 5 de copas e um 3 de copas. Muitas copas. E aí, copas, elemento água, campo emocional. Mas, você está enxergando primeiro com urgência, como se você estivesse se colocando numa situação de urgência, né? Você está lidando com a situação numa ideia, num senso de urgência. Tá vendo como que esse cavaleiro aqui, ele tá ali, né, a todo vapor, né? Dá para ver ali o movimento numa carta estática.
Então você se percebe quase como que atrasado, assim, ou já não aguenta mais esperar, sabe? E aí você entende que precisa existir uma mudança, uma transformação, alguma coisa que você precisa fazer de diferente, né, para que você possa se aproximar efetivamente disso que você está buscando. E aí, a forma que você mais sente, a forma que mais te impacta aqui, né, é emocionalmente. É emocionalmente. Então, assim, mais uma vez aqui uma confirmação de algo que você quer muito, né? Um 10 de copas mostra isso, mostra que aquilo que é uma realização de um sonho, né? É uma manifestação de algo que vai me fazer feliz, né? Etc e tal. E um 3 de copas também, né? Comemoração, comunhão, celebração. Só que entre o que você quer e aí você comemorando o que você conseguiu, tem um 5 de copas. E aí percebe que essa pessoa aqui, né, numa posição de luto mesmo, né? Toda vestida de preto, murmurando ali, quase que chorando sobre o leite derramado. Então aqui ele tá muito vidrado aqui, né? As 3 copas que já caíram, que ele já perdeu conteúdo, contexto, situação, pessoas, coisas que ele não consegue mais ter, que não volta mais, né? E só que na verdade, se ele virasse para trás, se ele ampliasse essa perspectiva, ele ia conseguir enxergar aqui, né, que existe 2 copas lindonas, inteironas ali que ele poderia acessar. Então, meu grupinho número 1, por mais que você possa estar procurando do lado de fora isso aqui que precisa ser transformado, isso aqui que precisa ser ajustado, alterado, né? Até porque aqui também fala de um ajuste. Então, não só você está compreendendo que isso precisa ser ajustado, mas aqui, né, a situação num geral, ela já compreende que o ajuste é parte fundamental para que você possa conseguir alcançar isso que você quer. E aí também eu sinto aqui que tem muito de criança interior, né? Porque a carta do Sol também traz essa denotação ali, né? Com aquela criança em cima do cavalo e tal. Então, aqui pode ser, inclusive, algo que é muito compatível mesmo, né? Com a sua essência mais genuína. Só que você pode estar procurando uma forma de mudar a sua situação para que você possa conseguir isso que você queira. Você muito provavelmente está procurando esta mudança do lado de fora. E aí, por quê, né? Aqui, espadas é do elemento ar, então, campo mental. Então, aqui está dizendo que você está racionalizando, que você está buscando lógica. Só que 3 cartas mostrando aqui teu campo emocional. Então, na verdade, o ajuste que precisa acontecer é na maneira que você está olhando para tudo isso, né? A maneira que você está abordando isso. Ou seja, a mudança que você já entendeu que você precisa exercer aqui, ela é muito mais sobre perspectiva, ela é muito mais sobre esse lugar de tipo, tudo, talvez você já tentou outras vezes, de outras formas, alcançar isso aqui que você está querendo. Mas tudo que você já tentou, se já não foi suficiente para te levar para onde você quer, significa que você precisa encontrar novas formas, diferentes formas de dar o movimento. E aí também um cavaleiro de espadas conversa muito comigo sobre comunicação. Só que quando a gente traz, né, o campo emocional, então aqui também está me falando que essa mudança, essa metamorfose, né, essa transformação, também é importante que ela aconteça dentro dos seus diálogos internos, né? Então, o que você vem contando para si mesmo? Sobre você, sobre a situação, sobre o que é o sonho, sobre o outro que também está envolvido. O que você vem se contando, se convencendo do que é verdade, do que é a realidade. Porque quando isso aqui também vem falando, né, sobre olhar os 2 lados da moeda, é sobre a gente conseguir enxergar novas possibilidades.
Então, se eu estou olhando ali só para um lado da moeda, claro, eu não vou enxergar o outro, ou seja, eu vou me limitar, eu vou me colocar numa situação onde ao invés de eu alimentar todas as possibilidades que eu poderia acessar, na verdade eu vou podar essas possibilidades. Então aqui também, né, eu sinto que é muito sobre a forma que você está enxergando, no fundo, acaba não colaborando para a transformação que precisa ser feita. E assim, isso aqui, do mesmo jeito que você sente que é compatível para você, se a gente está falando de uma pessoa, se a gente está falando de um trabalho, se a gente está falando de um projeto, indiferente do que a gente está falando, mas se você sente que isso é compatível para você, isso aqui vem dizendo assim, ó, realmente é. Não duvide pela dificuldade, não duvide pelo tempo que leva para conquistar, não duvide pelo que o outro fala, né? Acredite, sim, é para você. Porém, chegou a hora de você começar a buscar novas alternativas, buscar, né, ir atrás, ir de encontro mesmo, né, dar um movimento para que você possa sair da caixa, né, para que você possa buscar entre essas polaridades o que poderia ser o meio do caminho, né? Entre as polaridades, o que poderia ser um meio termo? Pelo menos no aqui e agora, pelo menos não necessariamente de uma forma de improviso ou de atalhos, né? De pegar atalhos ou de tentar tampar o sol com a peneira, né? Então, enquanto eu não consigo o que eu realmente quero, eu vou aqui me contentando com um pouquinho que tem, ou com isso aqui mesmo que já tá aqui. Não, né? Então, aqui, a forma com que você tá vendo é quase como se você... Olha que interessante, né? Imagina que você chega num restaurante, aí você abre um menu, né? Um menu, assim, lá, 2 páginas de menu. Só que a hora que você vai ler o menu, são 2 páginas do mesmo item escrito ali, né? Do mesmo item. E aí você pode falar assim, Mai, mas não tem problema, porque o que está escrito ali no menu inteiro é algo que eu quero muito, como a gente está vendo aqui. Ok, perfeito. Mas, então, se não é sobre ajustar e alterar o objetivo final, precisa ser, então, sobre ajustar e tornar mais maleável o caminho que leva, né? O que te leva até lá. Ou seja, quais formas você pode começar a endereçar mesmo, num olhar diferente, numa perspectiva diferente, porque isso aí sim vai começar a desbloquear, né, para te trazer mais clareza também, porque o sol é também, né, luz, clareza, um novo dia, tudo fica claro, é verdade, não existe nada além da verdade. Então eu vou buscando mais dessa clareza a partir daquilo que eu entendo que é melhor para mim, quando eu me permito dar uma olhadinha 360. Porque mesmo que aquele menu daquele restaurante tenha somente aquilo que eu quero, talvez é importante que eu possa me abrir para experimentar um pouquinho sobre algum outro prato, um pouquinho sobre alguma outra opção, porque às vezes, meu povo, então, como eu comentei antes, não é necessariamente sobre pegar atalho no sentido do tipo, enquanto eu não chego lá, deixa eu me contentar com isso aqui. Não, mas é sobre talvez você poder, através de experiências diferentes, conseguir ampliar as suas opções, o seu leque, o seu cardápio, para que você possa entender como alcançar necessariamente aquilo que você quer. Porque daí lembra dos altos e baixos aqui, né? Então vai ter hora que você vai se sentir mais animado, em um poder pessoal mais aflorado, numa autoridade interna mais sólida. E vai ter horas que você vai falar, putz, cansei, não aguento mais, que saco, tarará. E aí você vai começar a olhar somente para o negativo, para o peso, para aquilo que já não traz mesmo ali o que você quer,
ou de repente para aquilo que já não trouxe, e aí você continua insistindo na mesma alternativa e aquilo vai continuar te trazendo o mesmo resultado. Porque aí, qual que é o potencial disso, né? Qual que é o verdadeiro potencial disso? Não poderia ser melhor. Sacerdotisa e um rei de paus. Então, isso aqui lembra que eu estava falando, né, do poder pessoal, da autoridade interna? Então, tem hora que a gente vai estar com isso tudo lá em cima, todo vapor, tem hora que a gente vai estar meio borocochosinho, né? Então, isso aqui é poder pessoal, é autoridade interna, é manifestação, magnetismo, né? Essa coisa de o naipe de paus vem do elemento fogo, que é o nosso campo energético. Então, é quando eu me sinto ali mesmo com aquela energia de dar um movimento, de fazer acontecer, né? Aquela energia que vem fomentando de dentro e que quando vem para o mundo, pode até assustar, assim, né? Tipo, nossa, olha, fulano me surpreendeu, nossa. Nunca... Então, é uma energia madura, né? Uma energia de grande escala, né? Porque, como a gente sabe, a hierarquia no tarô importa. Então, o rei, e aí não é homem e mulher, né? Energia masculina, que energia yang. Então, o rei é essa energia mais madura ali. E aí, a sacerdotisa, né? É a faceta, uma das facetas do feminino, e é muito conectada ao nosso campo sutil, né, ao nosso mundo interno, no sentido mais assim, da nossa sombra mesmo. Então, aquelas coisas que a sacerdotisa, ela é ponte entre o divino, né, entre o céu e a terra. Então, ela tem essa sabedoria de se perceber, né, identificar a hora certa para tirar o véu, para que a gente possa enxergar além. Então, olha só, muito além somente de você conseguir chegar no resultado final que você quer, aqui eu sinto, principalmente com esse cavaleiro aqui, né, no meio, no centro de tudo, mas aqui eu sinto que a sua jornada até lá, por mais que você não consiga enxergar isso agora, mas a sua jornada até esse objetivo final é mais importante do que o próprio objetivo final. Então, no sentido de que o objetivo final vai ser basicamente a recompensa de você ter trilhado a jornada. Então, quando a gente estava falando assim, né, de ampliar a perspectiva, de repente você poder tentar, experimentar coisas novas, mas nessa ideia, não na ideia de desistir do objetivo final, mas na ideia de ampliar o teu repertório para que você possa ir cada vez mais tirando este véu, né, tendo esta clareza, agindo em poder pessoal, se colocando ali nesse lugar de merecimento mesmo e de satisfação também, enquanto você trilha até lá. E aí, quanto mais você vai trilhando também, mais você vai enxergando, e aí é gradativo, né? É gradativo, no sentido assim, como se você estivesse subindo uma escada, e aí você vai ali, né, um degrau de cada vez, e aí cada degrau te traz uma ferramenta importante, uma pecinha importante, que no fim de tudo sim, vai se encaixar de forma que você possa usufruir disso que você quer da melhor maneira possível, até muito melhor do que você poderia imaginar agora. E aí vamos entender então o que está oculto, né? Como que funciona agora? Eu vou somar a numeração das cartas e aí a gente vai descobrir ali no número final qual arcano que a gente vai puxar para a mesa que está oculto, né? Então vou fazer isso com os maiores e os menores. E aí essa parte é um pouco desafiadora, porque eu sou de humanas e eu vou ter que fazer conta, mas tenha paciência comigo, tá? Calma aí, meu grupinho número 1. Então vamos lá. Então aqui eu tenho 19, 22, 32, 35, não tem arcano 35, 3 mais 5, 8. Então nós temos a carta da força. Carta da força. Agora vamos ver com os arcanos menores. Deixa eu começar aqui pelos mais altos. Então aqui eu tenho 14, 24,
27, 29, 34, 36, 46, 46, então aí nós temos 4 mais 6, 10, e o arcano aqui maior é o rei, então o naipe vai ser paus, 10 de paus. Tá, já entendi. Aqui. O que está oculto? O que está oculto? Seus leões internos. E aí é por isso que a gente já sabia, né, que o maior ponto ali é o teu emocional. Então lembra que a gente falou, né? Às vezes você está procurando como transformar a sua situação, como mudar essa sua situação do lado de fora. E aí, no fundo, aqui a gente está entendendo que o que transforma essa situação está do lado de dentro. E aí você percebe, né, o seu filtro, o seu termômetro aqui, disso que está do lado de dentro, para que você possa transformar, vem das suas emoções. Então, as suas emoções aqui vão ser o seu termômetro, certo? E aí, então, é o quê? O domínio desses leões internos perante o peso que você sente que você carrega. 10 de paus. Porque, assim, esse 10 de paus, ele vem com uma... Lembra que a gente estava falando de opostos complementares? Esse 10 de paus, ele vem com uma dinâmica... como fala? Qual que é a palavra? Contraditória, né? Dependendo de como a gente interpreta esse 10 de paus, ele pode ser um pouco contraditório. Porque um 10 é colheita. É final ali, né? Ele percorreu toda a jornada. Lembra que eu falei da hierarquia? Então, todo naipe começa do As, e aí vai 2, 3, tarará, até chegar no 10, aí a numerologia ensina para nós. Chegou no 10, 1 mais 0, 1, a gente volta para um novo começo. Então, aqui é colheita, é resultado, é vitória, porque ele já chegou ali no fim de uma etapa. Ele colheu, ele aprendeu, ele passou pelo que ele precisava. Lembra que a gente estava falando da jornada, que o mais importante é o que você vai aprendendo na jornada? E ele fez isso, ele tá levando os 10 bastões para casa. Só que olha o campo físico dele, o que mostra ali. Peso, ele tá meio corcunda. Então, dependendo de como a gente interpreta isso aqui, a gente pode olhar como um fardo, como como um martírio, né? Tipo, então assim, ao invés de olhar para as suas emoções, olhar para esses leões internos que talvez estejam aí, né, rugindo dentro de você, ao invés de olhar isso como, ai, que saco, eu não queria estar me sentindo assim, né, ou então você pode estar olhando com maus olhos porque está sendo intenso, porque às vezes está te tirando aí um pouco da casinha, está te desestruturando, né, na verdade, olha para isso como a sua guiança, como o seu direcionamento mesmo. Os seus leões internos, eles não são o peso, o fardo, o problema aqui agora. Na verdade, eles estão te apontando a direção de casa. Né? Tem a casa dele lá atrás. Esses leões internos estão te apontando aí a direção para que você possa se colocar em livre-arbítrio, né, neste caminho, nessa jornada, para que você possa ir trilhando, descobrindo ao longo do caminho, né? Tem aquela frase, o caminho se faz caminhando. Então, é meio que isso, assim, né? Quando você percebe que esses leões internos, eles não estão aqui para te atrasar ou para te colocar em mais situação desfavorecida, né? Não estão aqui para te puxar para trás, você vai também sentir essa sensação de soltar muito peso, que às vezes nem é seu para carregar. Então, isso que está oculto permanece oculto se você não aceita o que as emoções estão te falando agora, se você ignora o que as suas emoções estão aqui agora. Aí continua oculto o caminho para você, você não vai enxergar, lembra? A sacerdotisa, ela sabe a hora certa de tirar o véu. E aqui eu sinto que para você a hora certa de tirar o véu, para que você comece a ter mais e mais clareza cada vez mais de como chegar
no seu objetivo final, é você dando movimento, é você se permitindo caminhar. E aí você pode falar assim para mim, Mai, eu vou caminhar para onde? Eu não estou conseguindo enxergar a direção. É justamente essa a proposta. É justamente essa a proposta. Se aproxime mais dos seus leões internos, porque a partir de conseguir compreender o que as suas emoções estão falando, você vai compreender sim como ir destravando algumas coisinhas. E por mais que você... então também tem isso. Talvez você não consiga enxergar... Vou trazer um exemplo prático. Por exemplo, isso aqui que eu quero, esse meu sol, essa minha felicidade, isso aqui que eu estou buscando é ter uma casa própria, sei lá, por exemplo. Só que hoje eu não tenho absolutamente nenhuma ideia de como eu poderia comprar essa casa. Ou porque eu não tenho dinheiro, ou porque eu não sei aonde que eu quero essa casa, né? Ou porque existem questões burocráticas que me impedem agora. Então tá, talvez realmente eu não consigo enxergar o caminho que vai me colocar na frente ali daquela casa amanhã, semana que vem, daqui um mês, daqui um ano, tá? Só que então, que tal se ao invés de eu ficar ali focando somente no resultado final, que tal se eu fosse focando nos passos que antecedem o resultado final? Lembra do cardápio, de como veio ali, né, na narrativa da mensagem? Que tal se antes de eu conseguir me esbaldar naquele prato que eu quero comer ali, que é a minha fome, só esse prato que mataria a minha fome, tarará. Ok, mas e se antes de eu conseguir, né, sentar numa mesa onde vai ter esse banquete aí que eu quero, que vai matar a minha fome, e se antes eu começasse a experimentar um pouquinho dos ingredientes separados ali, né? Então, se o que mata a minha fome, sei lá, é uma macarronada, e eu ainda não tenho a macarronada, poxa, eu vou começar experimentando aqui o tomate, deixa eu ver aqui se eu consigo experimentar diferentes tipos de macarrão, né? Então, assim, numa analogia, tenta não focar 100% da tua energia, da tua intenção somente no resultado final. Num momento em que você ainda não compreende como chegar lá, a mensagem vem pedindo para você focar então nesses leões internos, que está oculto, que está trazendo muito dessa energia oculta para você que não te deixa enxergar. Foca nesses leões internos e percebe, né, aí o que eles estão te falando. O que esses leões estão te mostrando através do que você sente hoje. E só de compreender o que você está sentindo hoje já é a maior clareza que você poderia ter de o que fazer a seguir. Se eu estou em ansiedade, se eu entendo que eu estou em ansiedade, o que está gerando essa ansiedade, qual é a raiz dessa ansiedade, né? O que essa ansiedade está querendo me mostrar, essa ansiedade está me pedindo tempo, está me pedindo para eu renegociar a minha relação com o tempo, ou para eu renegociar a minha relação com a autocobrança, que eu estou me exigindo ali chegar num lugar muito mais rápido do que às vezes é até humanamente possível. Enfim, e aí você consegue também ir administrando melhor essas emoções, esses leões internos, que vão te tirar de qualquer conflito mental, né, de qualquer estresse mental, que gera a necessidade de buscar uma solução do lado de fora. E aí você começa a compreender, a traduzir o que poderia ser o próximo passo. Vai passo a passo. Vai passo a passo. Porque o que é seu tá ali, ninguém tira. Né? Agora, como você vai chegar até lá, a resposta ela só vem quando você se permite dar este próximo passo, mesmo sem identificar necessariamente, né, o que é o chão. E também, então, eu sinto que aqui, né, quando a gente também traz essa sacerdotisa aqui no potencial, também é muito do exercer da tua fé, a sua fé em você, acima de qualquer coisa. Tá certo? Meu grupinho número 1. Bom, como a gente comentou ali no começo, né? Se de repente você tá aqui, mas Terra não é o signo do teu Sol, então busca ali, né? Qual que é o elemento do teu Sol, do signo do teu Sol, que ali pode ter uma mensagem que colabora um pouco mais aqui para você também. Tá certo? Bom,
Então, vamos agora. Esse microfone estava dando uns probleminhas antes, eu tô morrendo de medo dele desligar e aí o vídeo ficar sem som. Mas vamos agora com o grupinho número 2 do elemento água. Então, aqui a gente vai falar com Câncer, Escorpião e Peixes. E aí eu tava embaralhando, não sei se vocês viram, mas já virou aqui uma carta na minha mão. Então, aqui nós vamos ter, na primeira fileira, né, como que você vai identificar isso aqui agora, né, na tua dinâmica, na sua vida. Segunda fileira, como que você está lidando com isso? E na terceira fileira, qual é o potencial disso? O Sol. Uma das cartas mais positivas do baralho, ou seja, o melhor dos melhores potenciais. Vamos ver aqui o que mais. O que mais? Agora eu vou para os arcanos menores. Vamos lá, uma carta aqui. Como você identifica isso aqui na sua vida? Como você está se relacionando com isso? E potencial. Qual o verdadeiro potencial disso? Ah, que interessante. Bora lá. Primeira carta que virou ali enquanto eu estava falando, né? Nem esperou eu terminar ali a introdução, a carta do julgamento, junto com as de espadas. Como que você identifica meu grupinho número 1? Ah, grupinho número 2, né? Bom, pode ser que tenha mesmo ali um complemento, eu senti isso, porque a carta do Sol foi a primeira que veio ali, né? No grupinho número 1. Então pode ser que sim, ali vai ter algum complemento para você quando diz respeito ao potencial, né? Mas, meu grupinho número 2, para você aqui, né? Primeiro que assim, eu sinto que tem algo aqui em relação a esse eclipse solar, né? Então, assim, quando a gente fala de espiritualidade, né, de energia, não existe espaço-tempo, certo? Então a gente entende que o momento que você chega nessa leitura, a leitura chega até você porque tem alguma coisa ali que pode colaborar com o teu momento. Mas, no momento em que eu posto essa leitura, nós estamos vivendo um eclipse solar. E aí aqui eu sinto para você, né? Então aqui tem o Sol na mesa e o fundo do baralho aqui tem a Lua, né? Então, assim, se você está assistindo depois, né, já passou aí eclipse, não tem eclipse nesse momento, então aqui a gente pode estar percebendo, a gente pode estar falando sobre algo que talvez tenha iniciado ou ficado mais evidente próximo ali, né, do eclipse solar que está acontecendo ou que aconteceu quando você está vendo essa leitura, se está no passado, no dia 21 de setembro. Mas então, como que você vai identificar aqui, né? Chega uma verdade aí para você, chega informação que você não tinha. E aí, de repente, vai ser informação até que vai dar uma chacoalhada aí, talvez vai ser um choque, né? Porque ás de espadas, naipe de espadas, elemento ar, campo mental. Então aqui é a semente de uma nova ideia, de uma nova percepção, junto com a carta do julgamento, que traz esse anjo aqui, né? Que toca essa corneta ali, que é capaz de levantar até defunto aqui, né? Na analogia da carta. E a arte aqui faz uma menção ao dia do juízo final e tal. Mas é o quê? Então é uma anunciação. É uma anunciação. Chega em você alguma verdade, alguma coisa que você ainda não sabia. E aí, como que você lida com isso quando isso chega em você? Eu não sei se deu para ver, né? Mas a carta aqui que caiu, ela não tá exatamente em desafio, mas ela tá meio que na diagonal, assim. E é justamente a carta do carro. Movimento na direção de vitória, que vem junto com uma rainha de paus. Então, assim, como que você lida com isso quando esta verdade chega para você? Primeiro, você vai precisar acionar, ativar teu poder pessoal, teu senso de... E é engraçado, porque a gente também falava disso, né? De poder pessoal, de autoridade interna no grupinho número 1. Então, realmente, né? Faz muito sentido ali.
Porque o grupinho número 1 falava que o potencial da situação ali estimulava o teu poder pessoal. E aqui, a forma que você vai precisar lidar quando isso chega vai necessitar de poder pessoal, né? Uma rainha de paus, além dessa coisa toda, desse magnetismo, né? Mas ela é a feiticeira, assim, né, do tarô, ela é a bruxa, não é à toa, né? Tem um gatinho preto aqui, ela tem conexão, né, com a natureza, ela tem toda essa... ela se entende como parte do todo, então ela tem essa eu tô me relacionando de um jeito muito diferente com essa rainha de paus aqui agora, tá? Meu grupinho número 2. Então, assim, além do significado em si da carta num geral, mas aqui eu sinto que é você pegando na tua mão e assim, isso aqui na diagonal, então me mostra que você vai ter alguma dificuldade ali de entender dali para frente, depois que isso chega, isso pode ser tão impactante que talvez você vai começar a se perceber com uma dificuldade de entender dali em diante como que eu vou agir aqui, o que eu faço agora, o que eu escolho, o que eu falo, respondo de volta. Então pode ser que você se sinta com uma pequena dificuldade de compreensão que vai ser da minha vida a partir de agora. Só que não é ruim, pelo contrário, o potencial trouxe somente a carta mais positiva do baralho. Então é uma coisa que você vai ficar feliz, vai ser bom, vai ser muito bom, é algo que você também quer. Só que o baque inicial ali vai ser tipo, caraca, e agora? Como? Porque talvez você vai ter que mudar muito da tua vida, talvez você vai ter que ajustar algumas coisas que você não previa, ou que você talvez vai se perceber ali em possíveis dinâmicas do tipo, eita, será que eu consigo mesmo? Será que eu sou capaz mesmo? E é aí onde essa rainha aqui tá falando comigo um pouquinho diferente, assim. Tipo, tu vai segurar a tua mão e tu vai vestir essa roupa aqui desse poder pessoal. E aí, olha que legal, né? Eu falei vestir a roupa, eu reparei que essa rainha veste amarelo. Hoje eu tô vestindo amarelo, mas também tem um pajem aqui que vem, que traz esse amarelo no potencial, quando o potencial já tem muito do amarelo aqui com o sol também, né? Até mesmo o fundo ali, o céu, né? Dessa carta do carro. Então tá me puxando muito o plexo solar, né, o chakra do plexo solar, que é justamente, que traz justamente essa ideia do poder pessoal, né, do senso de capacidade mesmo, e a palavra-chave do plexo solar é eu faço. Então eu tô sentindo que é assim, ó, você pegando na sua mãozinha, e você ali dentro do teu autoconhecimento, do teu livre-arbítrio, do teu desenvolvimento pessoal, de tudo que você já trilhou até aqui, você vai compreender que você já tem o que é necessário para dar movimento quando isso chega para você, quando essa verdade chega para você. Só que você provavelmente vai precisar dar um respiro, do tipo assim, tá, isso é muito bom, eu também quero, mas eu não esperava que isso fosse chegar para mim assim. Ou nesse momento, ou dessa maneira, ou nessa potência, ou nessa velocidade. Então, o que eu sinto aqui, né? Essa rainha de paus, ela tá conversando comigo assim, se dá e olha isso, né? Como que girassol aqui, se dá um momento de uma pausa para você poder fazer sua magia ali acontecer, para você poder é tipo assim, meu grupinho número 2. Você vai ficar tão feliz que você vai se sentir uma criança de novo. Você vai se sentir uma criança de novo. Você vai se sentir quase que naquela coisa do conto de fadas, assim, da fantasia, de você ficar boba.
E isso vai te trazer um negócio de meio desnorteado, assim, tipo, eita, para onde eu vou agora? Ai, bati sem querer. O que eu faço agora? Sabe assim? Então, aí você pega na sua mãozinha e fala, então tá, nega, senta aqui, bora, eu e tu e eu. Então tá, comemora do jeito que você quiser comemorar, mas então, qual que é o trabalho importante aqui, né, para você poder continuar seguindo, então, a partir daquilo? É só, né, mas vai ser como você vai se colocar. E eu tô pausando toda hora assim, porque tem carta na mesa e eu me relaciono com essas cartas há muito tempo. E as cartas, elas vão ter ali mensagens específicas. Só que eu tô sentindo que as cartas estão conversando comigo um pouco diferente, assim. Isso é muito interessante, porque também faz parte da sua mensagem. Até porque também o que chega aqui para você, essa verdade, essa anunciação, também pode vir assim, tipo, de uma forma diferente. Talvez possa ser algo que você sempre conheceu de um jeitinho, você sempre acessou de um jeitinho. Aquilo sempre chegou para você de um mesmo jeitinho. E aí, de repente, vem de um jeito muito diferente. De um jeito, e que é muito bom. Mas aí, essa pequena, um quase desafio, assim, o que poderia soar como quase um bloqueio de você se sentir travada, na verdade vai ser pela potência, pela grandeza da coisa. Então, pega na tua mãozinha, senta ali você com você mesma e se coloca nesse... Primeiro, se permita sentir tudo isso de forma tão genuína, como se você fosse uma criança de novo. E depois, entenda, então tá bom, agora traz a adulta, né, a mente adulta, e tá, então, o que eu preciso? Qual é o meu papel aqui? O que eu preciso assumir para fazer parte disso a partir de agora? Para eu continuar me levando e sendo levada dentro dessa narrativa e dessa dinâmica que eu estou vivendo, mas de acordo com eu vou cumprir o meu papel que é para ser cumprido, se envolve outra pessoa, então eu vou dar espaço para outra pessoa também cumprir com o papel dela, para que as dinâmicas elas possam ser equilibradas a nível de livre-arbítrio é sagrado, então eu nem vou tentar interferir no do outro, mas também não vou deixar que interfiram no meu. E isso também pode vir de um lugar onde você pode se sentir desfavorecida, porque o potencial veio com o Sol e o Pajem de Paus, só que o Pajem de Paus veio reverso. E todo pajem no tarô fala de uma energia iniciante, né? Fala de uma energia iniciante. Então, essa travada que você pode dar pode ser ou pelo impacto que te causa, ou por conta do que outras pessoas vão poder te dizer, ou vão poder tentar interferir, ou vão poder tentar te convencer que você não está pronta, ou você mesma vai se sentir, tipo, não tô pronta, ou você vai duvidar, né? Eu vi uma coisa na internet a semana passada que eu achei interessantíssimo, que falava assim, você nunca vai se sentir pronta, porque estar pronta não é um sentimento, é um fato. E uma escolha, uma decisão. A partir do momento que a gente assume, olha lá, né, poder pessoal, tudo aquilo que a gente vinha falando, a partir do momento que a gente assume, eu quero isso, eu vou atrás disso, eu vou fazer acontecer, eu vou me pôr para a vida sendo flexível, vou me colocar ali aberta para o que vier, e aí eu vou aceitar o que vem, e eu vou interagir com o que vem, entendendo que o que vem é fundamental para que eu possa continuar seguindo nesse caminho. Então eu entendo que a vida está jogando a meu favor, e aí eu também jogo a favor da vida. E nisso eu vou criando dinâmicas que vão me preparando também cada vez mais. E sim, pode ser que você seja iniciante para o que chega aí para você. Sim, pode ser que venha com uma carga que vai te exigir algo que você nunca exerceu antes, que você nunca viveu antes. Mas isso significa que não é para você. Isso não significa que você não pode. Isso não significa que você não consegue. Pelo contrário. Se está se apresentando para você, se está vindo na sua direção, se vem com esse potencial maravilhoso aqui, é porque sim, você pode acessar se você quiser.
Então, no teu livre-arbítrio, você vai ter esse lugar de dizer sim ou dizer não. Mas não diga não pelo medo. Não diga não por achar que você não consegue. Só diga não se aquilo verdadeiramente não for compatível com a sua essência. E aqui eu sinto que muito do que você vai descobrir realmente se é compatível com a sua essência ou não, já é aqui, ó, quando isso chega imediatamente, assim. Porque o impacto que tem em você, quando te coloca, né, nessa sensação aqui, quase de uma criança boba ali de novo num conto de fadas, é essa sensação que vai te mostrar se é para você ou não. Porque você pode dizer assim para mim, Mai, tudo bem, realmente veio aí uma notícia, alguém me falou alguma coisa, eu descobri alguma coisa, mas eu não fiquei nesse lugar aqui de, nossa, euforia, não sei o quê. Aí tá bom, aí você entende, então ok, ali não é para mim, eu digo não. E aí dizendo não, você também se redireciona, certo? Para o que faz sentido e o que é sim para você. Que diferente essa leitura, meu grupinho número 2. Eu tô amando, porque eu gosto quando as cartas me permitem explorar facetas aqui que saem do óbvio, né? Vamos descobrir o que está oculto? Vamos lá. Deixa eu somar aqui. Então, 20, 39, 46. Então, vai ser, é isso? 20, 39, 46. Então, 4 mais 6, 10. Eita, nós, grupinho número 2, a roda da fortuna. Realmente, o que vem, o que chega, tem justamente o potencial de virar a tua vida de cabeça para baixo, no bom sentido. No bom sentido. Você vai gostar, meu grupinho número 2. Agora deixa eu somar aqui os arcanos menores. Então temos aqui 13, 14, 15, 25. É isso? 13, 13, 23, 24, 25. Isso. Então, 2 mais 5, 7. E aí vai ser paus, que é o naipe da maior carta aqui. Então, 7 de paus, né? Vamos pegar aqui. Então, olha só. Não é à toa que a mensagem veio como veio, né? Com toda essa dinâmica, assim, diferente. Pega na tua mão, né? Se acolha, mas nesse lugar também de tipo, talvez vai ser tão grandioso que o primeiro baque pode ser um tipo, e agora? O que eu faço? Meu Deus, para onde eu vou? Será que eu vou dar conta? Tal, né? Então, assim, 7 de paus. Você pode se sentir pressionado, de fato. Você pode se sentir meio que assim, precisando lutar contra coisas aí internas que poderiam até te colocar mesmo, né? Te afastar aqui desse início, desse novo início. Mas, mais uma vez, né? Eu entendo que a leitura ela fala o seguinte: mesmo que você compreenda que não é para você e você diga não, vai ser justamente um não que vai te redirecionar, que vai, né, te colocar numa outra etapa da tua vida. Então não é sobre ser sim ou sobre ser não. O ponto aqui que eu sinto é que assim, pro meu grupinho número 2 agora, a mensagem ela não tá falando assim, então todo mundo do grupinho número 2 aqui, que é algo que vai chegar que é tão bom, todo mundo vai dizer sim. Ou então todo mundo vai dizer não. Então, leitura geral, de acordo com a narrativa de cada um. Então, não é sobre o sim ou não, não é sobre qual área da vida, ou qual que é fulano, ciclano, não. O ponto é, a partir da tua autoanálise, né, então assim, vai vir, bum, vem uma verdade, uma notícia, uma mensagem, algo que você entende, que você enxerga,
um insight, alguma coisa vem, bum, e aí aquilo vai despertar em você essa necessidade mesmo de se colocar na condição de ponderar aquilo. E quando você se coloca nessa condição de ponderar aquilo, é justamente onde o potencial se mostra. Então, se é sim ou não, a resposta que você vai dar não importa. O potencial é o seu redirecionamento, né? A sua virada de chave. Eu me tiro desse lugar aqui de me sentir pressionada, me sentir na retaguarda, de precisar estar ali na retaguarda, na defensiva, seja porque talvez eu acho que não vou dar conta, ou porque eu desconfio do que vem, tá parecendo bom demais para ser verdade, né? Toda essa história, assim, essas narrativas que nos colocam na dúvida, ou em qualquer tipo de dinâmica do tipo, né? Assim, de conflito interno mesmo. E aí o ponto é justamente esse, segura, pega na tua mãozinha aí, agora mais do que nunca, porque indiferente se é sim ou não a sua resposta, o potencial te leva exatamente para onde você precisa estar para que você possa iniciar mesmo, mergulhar, destravar a nova fase, uma nova fase na sua vida. Uau, tô curiosa, hein? Depois vem aqui me contar o que foi essa anunciação aí que você recebeu e qual foi o desfecho. E aí eu te conto também, porque eu também me relaciono com o elemento água, né? Então a mensagem também está conversando bastante comigo. Bom, vamos lá. Começar agora então com o grupinho número 3, do elemento fogo. Então aqui a gente vai conversar com Áries, Leão e Sagitário. Então vamos começar aqui, né? Primeira fileira. Como que o meu grupinho número 3 do elemento fogo pode identificar isso que a gente está falando aqui? Como que o meu grupinho número 3 está enxergando, lidando com isso e qual o potencial disso para o meu grupinho número 3? Ai, peguei. Ok. Agora, fazer a mesma coisa com os arcanos menores. Uma carta aqui para a primeira fileira. Suas cartas estão pedindo chão, hein? Grupinho número 3. E olha lá, ó, eu trocando 3 com 2. Bom, já sabe o que eu diria aqui, né? Se quiser puxar o grupinho 2, pode ser que tenha ali uma mensagem complementar. E aí eu já entendi por quê. A gente só tem... praticamente só tem água na tua mesa, meu grupinho número 3. Ó, Lua rege as águas, carta da estrela, que também traz ali as águas, e aqui 3 cartas de copas, elemento água. Tá. Se ressoar, se você tiver tempo, grupinho número 2 vai ter uma mensagem complementar, tá bom? E eu vou dar um spoiler, hein? Tava bem bom ali o negócio, viu? O potencial era, ó, maravilhoso. Mas aqui, então, para você, meu grupinho número 3, como que você identifica, né? Aqui veio a carta da Imperatriz, na posição de desafio, com o 10 de copas. Aqui a gente está falando de um sonho, de um plano, de uma vontade que você sente muita dificuldade de materializar nesse momento. E de repente você já vem aí há um tempo tentando, buscando. Olha só, tá? Isso aqui não vai ser para todo mundo, porque a gente está falando de uma leitura geral, mas eu preciso falar, tá? Porque tá conversando assim comigo também, então pode ser que ressoe com algumas pessoas. Mas aqui a gente pode estar falando de maternidade, né? Porque a carta da Imperatriz é o arquétipo da mãe, né? No tarô, uma das facetas do feminino.
Então pode ser que aqui sim a gente esteja falando sobre você tentando engravidar, né? Querendo ser mãe, talvez aí não estava conseguindo. E aí a forma que você está lidando com isso, né? Aqui com a carta da Lua, você está internalizando muito, né? E aí, assim, isso acaba sendo algo que certo. É assim, tem momentos que você olha para isso buscando o positivo nisso, né? Você consegue trazer, em alguns momentos, uma perspectiva mais esperançosa, uma expectativa mais positiva, uma visão ali, talvez até um tanto quanto produtiva mesmo para você nesse sentido, né? Porque aqui tem um 6 de copas, né? Um 6 de copas, além de outras coisas, fala muito sobre a gente poder ressignificar o passado para construir um futuro diferente. Então, esse ressignificar o passado pode ser através disso, né? De reflexões, pode ser através mesmo de um diálogo interno, mas você vem internalizando muito tudo que você está vivendo em relação a isso, de forma que isso pode prejudicar, inclusive, o potencial. Porque o potencial vem com a carta da estrela, que é uma carta, né, maravilhosa, mas ela vem reversa. E aí a carta da estrela, ela fala, tem o lance, né, da estrela guia ali, então ela fala de guiança, fala de esperança. Então eu sinto que a forma que você está lidando com isso, às vezes você consegue sim trazer essa referência mais positiva, né? Do tipo assim, cara, não, eu posso ressignificar esse passado, eu posso ressignificar todas as tentativas até aqui, eu posso aprender com as tentativas que já não funcionaram, sim, mas aí a forma que vem o potencial, eu entendo que às vezes você vem nessa narrativa mais positiva, mas às vezes também tem a outra ponta do outro extremo, onde você se sente num lugar mais negativo mesmo. Num lugar que pode chegar a ser, inclusive, meio que autodestrutivo, meu grupinho número 3. Né, pensamentos destrutivos, a forma que você se enxerga, as coisas que você fala sobre você. Então aqui eu sinto que também vem com um pedido de cuidado, porque mesmo a imperatriz aqui em desafio, a imperatriz fala muito de abundância, de fertilidade, de solo fértil mesmo para plantar. E mesmo que você esteja se sentindo no bloqueio de materializar isso na tua vida aqui agora, junto, né, com a estrela ali no potencial reversa, vem um pajem de copas. E um pajem de copas, então todo pajem fala dessa energia iniciante, né? Mas um pajem de copas, mesmo sendo iniciante, ele já está numa camada de consciência maior. Então, quando a gente entende que as dinâmicas de desenvolvimento pessoal, né, acontecem numa espiral, né? Então, assim, o que isso quer dizer na prática? Quando a gente aprende uma lição, quando a gente ressignifica alguma coisa na nossa vida, às vezes a gente quebra um padrão, uma crença limitante, maravilha. Só que o fato da gente conseguir passar por aquilo ali, ressignificar aquilo ali, quebrar aquele padrão, não significa que ele vai deixar de aparecer na nossa vida, certo? Significa apenas que a partir dali eu já vou ter o que eu preciso para lidar com dinâmicas parecidas diferentes. Olha lá, ressignificando o passado para reescrever um novo futuro. Então, o que isso me coloca, o que isso me fala aqui, né? Esse pajem aqui de copas no potencial coloca essa ideia de que o potencial se mostra para você talvez numa roupagem de iniciação mesmo, né? De
um primeiro passo diferente daqueles que você já deu no passado. E aí, a carta da estrela reversa, ela fala muito sobre a gente ir perdendo as esperanças no meio do caminho. Então, este passo iniciante, aqui que traz esse pajem de copas, ele vem com esse pedido assim, né? Ressignifique esse passado, não no sentido de mudar o que foi feito, porque é óbvio, a gente não consegue fazer isso, né? Ninguém consegue mudar o passado. Mas não ressignificar o passado não pensando de uma forma literal, assim, né? No sentido assim, então, se no passado eu queria isso e eu não consegui até agora, então eu vou deixar de querer. Se eu não consegui isso aqui até agora também, então já não consigo mais. Não. Então, ressignificar esse passado sobre a forma que você se via ali, fazendo as suas escolhas, falando as coisas que você falava, pensando as coisas que você pensava. Veio assim, né, na minha... Eu senti assim agora. Faça um filtro das suas águas internas. E aí eu sinto que, acho que por isso também que puxou ali o grupinho número 2, né, na minha fala. Tem uma taróloga no YouTube aqui que eu gosto muito, que ela fala que ato falho da taróloga não é erro, né, é um complemento da mensagem. Mas então como... Aqui vem isso assim mesmo, né, um pedido para meio que você filtrasse um pouco, assim, das suas águas internas, né? Então, é muito das suas emoções, claro, mas aqui eu também sinto que é muito sobre a forma que você vem apostando naquilo que você quer, como você se põe diante ali daquela situação. Então, de repente, meu grupinho número 3 aqui, a gente também está falando sobre você pôr para fora algumas coisas aí. Talvez em análise, como psicólogo, ou em terapia, que pode ser holística, né? Com tarô, ferramentas assim também, mas às vezes também com uma amiga, um amigo, alguém que você confie, né? Mas eu sinto que é necessário aqui mesmo um filtro das suas águas internas. Vamos entender o que está oculto, vai? E aí a gente continua aqui nessa narrativa. Mas então eu vou somar os arcanos e a gente vai descobrir aqui, né, a carta que vem dessa soma. Então, olha só. 17, 20, 38. É isso? 17, 20, 38. Isso. Então, 3 mais 8, 11. Então, a carta da justiça, o arcano maior da justiça lá, pedindo equilíbrio, né? Equilíbrio. Que é o que eu sinto um pouco mais, né, assim, desse filtro mesmo. E eu senti esse filtro com a carta da lua e com a carta da estrela. Olha só, né, a dinâmica aqui. De um lado ali, né, água na terra, água na água, um pé na terra, um pé na água. Um filtro para trazer mais equilíbrio, né, um filtro para trazer mais harmonia. Vamos ver aqui agora os arcanos menores. Então, 11, 21, 27. 11, 21, 27. Isso mesmo. Então, 9, 2 mais 7, 9. E aí o naipe maior, só tem copas. Então, é um 9 de copas. Aí. Mais uma vez, trazendo os seus sonhos para a mesa. Eu quero refazer a frase que eu falei aqui agora, né? Eu falei assim, mais uma vez trazendo os seus sonhos para a mesa? Não. Mais uma vez trazendo o seu potencial para a mesa, tá? Mais uma vez trazendo o seu potencial para a mesa. Por que mais uma vez? 10 de copas. Agora você tem um 9 de copas e você já tinha também o que seria o valete aqui, né? Então, 9, 10, 11. É energia progressiva, meu grupinho número 3. Então tem crescimento, entende? Tem crescimento.
A questão aqui, então, né, esse filtro das águas internas também é sobre você trazer mais equilíbrio de acordo com a tua verdade, porque a carta da justiça, né, em uma mão aqui, sim, essa justiça tem a balança dos justos, mas na outra mão ela tem a espada da verdade. Então, a partir da tua verdade, né, trazer equilíbrio a partir da tua verdade. E o que é a tua verdade aqui, nessa analogia? Tudo aquilo que você já conquistou até aqui. Tudo aquilo que você já colheu ao longo do caminho. Entende? Então aqui também esse filtro das suas águas internas, também é você podendo reconhecer mais do seu potencial. Porque aqui, quando você não consegue materializar o que você vem querendo materializar, que pode de fato estar te levando para esse lugar de perder as esperanças, né? E tipo, então tá, isso não é para mim, eu vou desistir, blá, blá, blá. Na verdade, não, assim, a mensagem fala que a melhor forma, de fato, né, de você lidar aqui com essa situação nesse momento é ressignificando este passado através deste filtrar das suas águas internas, para que você não se esqueça de tudo que você já conseguiu até agora. Talvez não conseguir isso que você tanto quer possa fazer você anular o que você já conseguiu até então. Ou se não anular, mas pode começar até a perder o valor. Você corre o risco de começar a se perceber desvalorizando, mesmo que inconscientemente, hein? Desvalorizando coisas que você já conseguiu, que já te trouxeram alegria, satisfação. Então, essa mensagem aqui para você agora, ela fala muito sobre quanto mais você puder reconhecer e focar em tudo aquilo que você já conquistou até agora, mais você vai fortalecendo também o seu campo emocional para que você possa continuar trilhando indiferente daquilo que você não conseguiu ainda, né? Ou e assim também, viu, meu grupinho número 3? Eu sinto que aqui também tem assim, ó. Que aí você pode falar assim, né? Mai, mas então agora eu vou ficar vivendo o meu presente baseado só no que eu consegui no passado, né? Tipo assim, como se eu não pudesse mais usufruir do que for aqui que eu quisesse. Não, não é isso. Então, por isso que o 6 de Copas vem ressignificar o passado para reescrever um futuro. Você tem todo um futuro, né, ainda pela frente para colher muito mais. Porém, essa situação específica aqui, que você identifica na sua vida a partir dessa dinâmica, principalmente aqui da primeira fileira, essa dinâmica ela tem um valor para você, um peso para você, uma importância para você, que ela por si só pode te colocar, né? Você corre o risco de se colocar nesse lugar de tipo assim, se eu não conseguir isso aqui, eu não vou ser feliz. Se eu não conseguir isso aqui, não importa o que eu já consegui, eu não vou me satisfazer. E aí não importa o que vier também a seguir, eu também já não quero mais nada. Tipo assim, né? Não tô dizendo que você está assim agora, tá? Mas se você não endereça essa energia aqui de uma forma um pouquinho diferente, você corre o risco, sabe a criança emburrada que, então se você não vai me dar esse, eu também não quero nenhum. Então, se você não vai me dar agora, eu também não quero mais, né, hora nenhuma. Sabe assim? Então, esse ressignificar o passado para reescrever o futuro também vem desse lugar de flexibilidade para você se permitir também se retirar de uma autocobrança muito grande ou de se tirar da culpa de não conseguir isso aqui agora, para que você possa também saber reconhecer, aproveitar, usufruir e ser feliz com o que mais vem a partir daqui, mesmo se não vier exatamente isso que você mira, né? Bom, vamos começar agora então com o grupinho número 4, o último grupinho, não menos importante de forma alguma, do elemento ar. Então agora aqui nós vamos conversar com Gêmeos, Libra e Aquário, tá certo? Então, primeira fileira, vamos lá. Uma carta aqui para a gente compreender como que você identifica o que a gente vai falar aqui agora, como você lida
E qual o verdadeiro potencial? Já gostei. Tô pensando assim, minha Vênus é Gêmeos, então minha Vênus encaixa aqui. Vamos lá agora com arcanos menores. Mais uma carta aqui para a primeira fileira, segunda fileira, terceira fileira. Que lindo! Porém, a forma que você está lidando aí pode não ser tão linda assim. Mas vamos lá, vamos por partes. Como que você identifica? Primeira coisa que me chamou a atenção aqui, bom, vamos lá, deixa eu mostrar primeiro. Temperança. Temperança. Opa! 2 de paus. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi as mãos. Aqui eu tenho as 2 copas nas minhas mãos e aqui eu tenho o mundo nas minhas mãos. Então, definitivamente, uma das formas que você pode identificar o que a gente vai falar aqui agora na tua vida é: você já tem nas suas mãos, metaforicamente também, né, meu povo? Mas assim, você já tem nas suas mãos o que é necessário para que você possa ir na direção, carta do carro, de quebrar. Olha isso é muito, muito simbólico. Você já tem nas suas mãos o que é necessário para ir na direção de algo que não só tem um potencial muito próspero, 4 de paus, mas olha a dinâmica das mãos ali que eu falei, né? E aqui tem carta do diabo, então, que traz as correntes, né? O que poderia ser aqui as mãos acorrentadas. E a carta do diabo veio no potencial reversa, ou seja, o potencial disso aqui é quebrar essas correntes. Então você já tem nas suas mãos não só o que quebra essas correntes, só que o jeito que você está lidando, enxergando, você se vê de mãos atadas. Porque pode ser um fato. Só que é aí que tá. Entenda o momento como a possibilidade de fato que vai te libertar. Só que para que isso aconteça, você precisa se entregar para a situação. E é aí que tá. A sua sensação também de se sentir de mãos atadas é porque já tem um tempinho aí que você tá lidando com isso aqui. A carta da temperança, ela fala sobre o tempo necessário para que algo chegue na condição ideal, certo? E o 2 de paus, ele também fala de alguma forma ali sobre, para mim, né, a forma que eu me relaciono com a carta, ela também fala ali de certa forma sobre planejamento. Porque a partir do momento que eu entendo que eu tenho um mundo nas minhas mãos, ou seja, eu tenho um mundo de possibilidades nas minhas mãos, então tá, quais eu vou escolher, qual que eu vou apostar primeiro, qual direção eu vou primeiro, né? E aí, de repente, por ter o mundo de possibilidades nas mãos, já tem um tempo aí que você se percebe tendo algumas escolhas, algumas possíveis escolhas, né, para fazer, talvez por ter tanta possibilidade você não consegue escolher. Que interessante como isso aqui tá vindo. Então, assim, né? Então vamos lá. Se você já tem nas suas mãos o que você precisa para um próximo estágio, então o que é o próximo estágio? Quando você tira, quando você quando você se entrega para a situação, você se deixa ser guiado,
pela situação, essa situação traz para você o potencial de quebrar essas correntes. E ao quebrar essas correntes, você não só acessa mais, óbvio, né? Um 4 de paus também é a carta que faz analogia ao 11-11, né? Do jeito que traz aqui os bastões, né? Parece. Então, 11-11, sabe? Tem isso, né? Lá nos Estados Unidos eles falam assim: 11-11, make a wish. Todas as vezes que você vê um 11-11, né? Faça um desejo. Mas então também tem isso, assim. O fato de talvez você estar se sentindo acorrentada já tem um tempo aí, você não se via com tantas possibilidades. Ou o contrário, que é o que eu sinto que vai ressoar com a maioria aqui. Às vezes você tem mais de uma possibilidade, e isso gera dúvida e que pode causar a dificuldade de escolher um caminho. Que a carta do carro não caiu em desafio exatamente, mas ela está um pouquinho assim numa diagonal que pode denotar, né, um pouquinho assim do tipo, eita, e agora, né? Porta A ou porta B? Né? Caminho 1 ou caminho 2? Não sei. E aí eu fico ali acorrentada e aí eu acabo não fazendo a escolha, não dando o movimento, porque, né, além da carta do carro aqui, a forma que você está lidando com isso, tem mais duas cartas aqui que vieram reversas. Um 10 de copas e um 3 de ouros. O 10 de copas é algo que você quer muito, né? Faz a analogia ali. Então traz, né, na ideia aqui essa família feliz, etc e tal, mas indiferente de ser uma família mesmo, que se for aqui, né, a sua dinâmica, mas numa leitura geral, isso aqui pode representar qualquer coisa que me traz a felicidade que eu busco. E um 3 de ouros fala também muito sobre trocas, né? Sobre as trocas. Então, assim, a visão das minhas mãos estarem atadas, quando eu até posso ter muitas possibilidades, mas aí, seja qual for o motivo, eu não consigo escolher, isso me afasta do que eu quero. Isso me afasta também do discernimento de lidar com as pessoas envolvidas de uma forma saudável. Porque às vezes eu acabo culpando o outro, às vezes eu acabo responsabilizando o outro. Se isso aqui que eu quero, que me faz feliz, envolve mais pessoas, às vezes eu me sinto de mãos atadas também, porque diz muito respeito ao livre-arbítrio do outro, que é sagrado. Então eu sei que do mesmo jeito que eu não deixo ninguém interferir no meu, eu não vou tentar interferir do outro. Só que nisso eu fico. Eu sinto assim também, né? É quase como se, de alguma forma, eu corro o risco de responsabilizar o outro pela minha estagnação, pela minha falta de movimento, né? E não é bem assim, né, que a banda toca. Porque a gente acabou de falar do livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio sagrado. Então, o outro pode tentar me influenciar da maneira que ele quiser. Se eu não comprar aquela ladainha, aquele diálogo, aquele blá 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 ali, ele não vai conseguir, né? Então, é o meu livre-arbítrio também da escolha de como eu vou lidar com aquilo, como eu enxergo aquilo. Então, aqui também tem isso, assim. Se o seu caso me sinto de mãos atadas porque eu não vejo possibilidades, a mensagem ela é bem clara. A mensagem fala assim: se você não enxerga possibilidades, você está olhando para o lado errado, você está olhando para o lugar errado, porque as possibilidades elas existem sim. Agora, se você se sente de mãos atadas porque tem muitas possibilidades e você não sabe qual escolher, aí aqui eu sinto que vem assim, né? O que te gera a dúvida? Se a falta do movimento acontece porque eu tenho mais de uma possibilidade e eu não sei escolher, isso significa que você também está olhando para o lugar errado, só que em narrativas diferentes. Ter muitas possibilidades e não saber o que escolher, às vezes esconde ali uma autocobrança por perfeição. Eu fico com medo de escolher a opção errada, acabo não escolhendo nenhuma. Então você muito provavelmente está olhando para o lado errado, que é o quê? Eu me vejo refém de fato, né? Eu me vejo refém de fato. Eu não me coloco nesse lugar de que aqui agora eu posso me retirar dessa posição de quem não dá o movimento.
Ah, Mai, mas se eu tenho dúvida, se eu não sei o que escolher, eu vou dar movimento como? No mínimo, meu grupinho número 4, através de compreender que o não movimento. Já ouviu aquilo ali? Já ouviu falar assim? A não escolher também é uma escolha? Não movimento também gera resultado. E o não movimento vai gerar um resultado da sensação de energia estagnada. Então, o não movimento vai só alimentar a ideia das correntes. E aí começa mudando a percepção, começa mudando a forma que você enxerga. Então, ao invés de eu me alimentar na dúvida por ter tanta opção, se alimenta na gratidão por ter opção. E se a sua situação aí é o contrário, né, de realmente não enxergar as possibilidades, então aí é quando a mensagem vem falando assim, né? Tem possibilidade, sim. Então procura. Essa carta da temperança, ela tá conversando comigo aqui também assim, né? Se existe o tempo necessário para que algo chegue na condição ideal, o que eu posso fazer com o meu tempo aqui e agora? Se eu estou enxergando que eu não tenho opção, se eu estou enxergando que eu não tenho muitas possibilidades, no aqui e agora, o que o tempo que eu tenho pode colaborar? Então, o que eu vou fazer com o tempo que eu tenho? Eu vou criar possibilidades. Eu vou buscar possibilidades. Eu vou fazer as possibilidades acontecerem. Porque, na verdade, é o seguinte, elas existem sim aqui. Então, quando eu assumo a minha posição de querer fazer as possibilidades acontecerem, eu me coloco disponível para a vida, sabe? Eu me coloco disponível neste lugar de que, assim, né? Se a vida me dá o limão, o que eu faço com o limão? Né? Tem o ditado. Faço uma limonada, eu faço uma caipirinha, né? Uma caipirosca. Então, então eu vou me colocar nessa condição, então, do tipo assim, se não tem possibilidade aqui e agora, então tá. Como que eu vou utilizar meu tempo aqui e agora para criar as possibilidades? E aí, só de assumir essa posição perante a vida, você já vai começar a perceber que, tipo, putz, tinha possibilidade sim, eu que não estava me enxergando antes. E aí, falar de não estar enxergando antes, vamos entender o que está oculto, né? E aí a gente vai elaborando mais aqui também. Mas então, olha só, vou somar aqui a numeração dos arcanos. Então, 29, 36. Então, 15, 29, 36. 3 mais 6, arcano maior de número 9. Tá. Eremita, né, meu povo? Eremita. Agora vamos ver aqui os arcanos menores. Então, tenho 10, 13, 15, 19. 10, 13, 15, 19. Então, aqui vai ser um 10 de... Tá, legal. Legal. Primeira vez que acontece isso, né? Pelo menos aqui no canal. Então, olha só. A soma aqui das cartas dos arcanos menores deu 10. Tá? Ó, 10, 13, 15, 19. 1 mais 9, 10. E o maior naipe na mesa, na maior carta na mesa é o 10 de copas. Então, o que está oculto é o 10 de copas, que já está na mesa reverso, em como você está enxergando a situação. Então, essa carta, ela sai daqui e ela vem para a posição correta aqui. Olha que interessante isso, meu grupinho número 4. O que está oculto para você? Você está enxergando a situação num distanciamento da não possibilidade ou da dificuldade em escolher perante
todas as possibilidades. Só que o ponto que você está esquecendo, talvez, né, assim, esquecendo, né, é do que você pode viver a partir daquilo ali. Então a leitura, ela está falando assim, se enxerga além das correntes, não esquece do potencial que existe aqui, porque tem muito mais para você, mesmo você não enxergando aqui agora. E aí, a forma que você está lidando com a situação alimenta o oculto, fomenta o oculto. Lembra ali que eu falei? Então, talvez você tenha um monte de opção e aí, na verdade, você não consegue escolher nenhuma. E aí você acaba... então é como se eu não tivesse nenhuma opção. Porque não escolher nenhum, não escolher também é uma escolha. Se você não escolhe nada, você está escolhendo o nada. Se você não escolhe nada, você está assumindo que de todas as possibilidades nenhuma se encaixa. Ou não tem nenhuma possibilidade, então eu vou ter que me contentar com nada, ou eu vou ter que engolir o nada por goela abaixo. E na verdade não, é justamente isso que está oculto para você. Enxerga o potencial que existe. E aí, o eremita, né? O eremita, o arquétipo do sábio. A carta que fala da solitude. Então, às vezes, o que também falta é você trazer a sabedoria que você já tem, né, para esse lugar do potencial. E às vezes você vai precisar se colocar em autorreflexão, talvez você vai precisar se colocar numa posição de autoanálise mesmo, assim. O que né? Então, assim, por que eu estou alimentando a falta? Se eu entendo que lá fora existe potencial para tudo e todos. Por que eu estou alimentando, por que eu estou lidando com tudo isso aqui baseado na falta, no que eu não tenho? Eu estou focando naquilo que não tem, eu estou focando na dificuldade, eu estou focando no bloqueio. E assim, né? Mais uma vez, leitura geral, então vai ser diferente dentro da narrativa de cada pessoa. Mas eu sinto que aqui a gente pode estar falando de você podendo alimentar o medo da escassez, o padrão da falta, do não merecimento também, que entra aqui, né? E às vezes você se vê fadado, de fato, a tudo isso. E aí, por se ver fadado a tudo isso, você acaba ignorando as possibilidades, mesmo que inconscientemente. Então, se traz para esse lugar da sua sabedoria interna, de compreender que se não escolher também é escolher, de que forma eu posso ajustar isso para que eu me permita mergulhar na situação, para que eu me permita compreender o que a vida está trazendo para mim, para que eu me permita me colocar perante a vida de peito aberto, com o entendimento de que se tem espaço para todo mundo, se tem potencial para todo mundo, né? Se todo mundo tem um lugar ao sol, todo mundo é filho de Deus, né? Todas essas frases assim que a gente ouve. Por que eu estou me retirando disso? Por que eu não estou me incluindo, né? E aí você pode, inclusive, filtrar várias crenças aí, né? Várias possíveis crenças da tua infância, da tua família, herança genética, né? Questões ancestrais aqui que podem te segurar, né? E enfim, tá? Mas eu vou deixar assim, porque eu sinto que eu poderia tentar, né, afunilar aqui da maneira que fosse, mas numa leitura geral isso seria quase impossível. Mas de qualquer forma, eu sinto que a mensagem ela já começou, assim, o fato de eu ter ido direto, assim, para o detalhe das mãos, né, já começou de um lugar bem
específico mesmo, né? Começa a focar mais no que você já tem nas suas mãos nesse momento, assim. Então, mesmo que eu possa ou enxergar falta da possibilidade, ou é tanta possibilidade que eu não sei o que eu faço, então começa a perceber os detalhes, né? Se observe mais nos detalhes. E aí você vai compreender, de fato, o que vem alimentando esses bloqueios para que você corra o risco de não escolher e aí a sua escolha ser a não escolha, sabe? Porque o potencial é que você se livre mesmo das correntes e que você possa evoluir aí nesse aspecto, nesse âmbito aí da vida. Mesmo que não seja do jeitinho que você queria, que você imaginava, que você vislumbrava, enfim, mas com certeza vai ser melhor do que é agora, entende? O potencial é para mais. O que vai ser menos então, assim, ó, o potencial é para mais através de diminuir as correntes, os bloqueios, as crenças, os freios, que muitas vezes a gente mesmo se coloca, né? Bom, muito obrigado vocês que ficaram até aqui, muito obrigado para quem, enfim, curte, comenta, que segue e manda aí para, né, para os amigos que também precisam ouvir essas mensagens aqui agora. Não esquece, né, que na descrição do vídeo vai ter ali mais informações sobre o meu trabalho, sobre a comunidade holística, o livro e outras coisas. A gente se vê muito em breve aqui no canal. A próxima leitura vai ser leitura de escolha. Vocês podem escolher o tema desta leitura lá no Vozes da Intuição, que é a comunidade holística. Se você não faz parte ainda, entra lá, que aí você escolhe, então, o tema da leitura daqui 15 dias, né? E a gente se encontra, a gente se vê muito em breve, tá certo? Um grande beijo e até breve.